bem-vindos ao Web Sua Praia. Hoje estamos estreando um novo programa que se chama Espaço Aberto. Esse programa que agora vai à grade da nossa TV, está estreando hoje, como eu mesmo disse, onde nós vamos trazer pessoas que são ligadas à nossa cidade, pessoas que já moraram ou moram, e têm uma relação, né? E isso vão ser políticos, empresários, empreendedores, estudantes, cidadãos, liberais, ou seja, todas as pessoas que estejam envolvidas com a nossa cidade. Esse programa pode ser ao vivo, como pode ser gravado, devido à disponibilidade de agenda, tanto da TV quanto dos nossos convidados, né? Nesse caso, hoje está sendo gravado, mas nada impede que você que está nos assistindo, você possa fazer as suas perguntas, porque posteriormente, quando for ao ar, o nosso convidado vai responder todas as perguntas através das nossas redes sociais, site e aplicativo. Então, pode mandar assim suas considerações. E hoje, como falei, estou estreando, eu tenho a honra de estar entrevistando aqui o nosso prefeito, Tiago Cervantes, que recebe a gente no gabinete. Muito obrigada, Tiago. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Daniela, pela participação, estrear o programa, né? De vocês, Web TV Sua Praia, então a todos que nos assistem aí. E agradecer a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da cidade. É isso aí. E como eu falei, a gente vai conhecer essas pessoas que estão envolvidas com a nossa cidade. Então, o Tiago, além de prefeito, ele é pai, avô, empresário, profissional. Conta um pouquinho desse Tiago que a gente não conhece, que a gente só conhece como prefeito. Eu sou pai também, avô, você já falou. As pessoas se assustam um pouquinho. Porque você é jovem para ser avô, né? Eu fui pai muito cedo, eu tinha 16 anos. Caramba! Tinha 16 anos quando eu fui pai. A minha esposa é um ano mais velha do que eu. Estamos juntos praticamente há 30 anos. Que maravilha. E aí fomos abençoados agora recentemente com a vinda da Maria Clara, minha neta. Tem que beleza. Ano e vai fazer 1 ano e 2 meses nesse mês. Então a gente está super contente aí, podendo novamente reviver essa alegria que é ter uma criança, né, em casa. Então isso é importante. Então sou pai da Maiara, estou casado com a Elimar há 30 anos. Vividos aqui também na cidade, 45 anos que eu moro aqui na cidade de Itanhaém. Tá. Então toda a família é um prazer na cidade que a gente gosta, né, vive, e a gente quer muito bem dela. Até porque é o futuro dessa pequena que veio aí, o olho até brilha quando opa. falar dela, né? Dizem que os avós são os pais com açúcar, né? Olha, eu tô sendo, viu? Eu não sei se essa é a definição mais exata, mas eu tenho um carinho absurdo. Acho que ela trouxe uma alegria muito grande. Acho que a gente tem o nosso dia a dia, a nossa correria, e aí eu precisava dessa alegria, né, para que a gente possa se fortalecer e estar à disposição, como eu falei, né, de poder realizar aí pela cidade, deixar a cidade cada vez melhor, organizada, não só para quem está nesse momento vivendo, mas para o futuro também, né? É importante. É importantíssimo, né? E a gente vê que Itanhaém cresce a cada tempo e a gente tem que estar sempre acompanhando tudo isso. Mas, como você mesmo falou, você é nascida aqui em Itanhaém, você nasceu mesmo aqui na cidade? Sim, na época só na maternidade de Santos, né? Sim, Santos, mas eu tenho 45 anos, então todos eles vividos aqui em Itanhaém. Então, meus pais vieram, né, com meu avô também, isso na década de 60, acho que era exatamente 60 e pouco que eles vieram para cá, 64 eu acho, e de lá para cá nós permanecemos. Então, estamos aqui até hoje. E é uma cidade maravilhosa, né? Então, já tive a oportunidade de sair, me perguntam muito isso aí. É isso que eu ia te perguntar. Já tive a oportunidade de sair da cidade? Já tive a oportunidade de sair da cidade, mas preferi permanecer na cidade. Gosto daqui, estou acostumado. Aí você estudou em Santos, estudou aqui mesmo? Estudei em Santos, eu me formei em Santos também, em 2000. Fiz faculdade de Direito, mas naquele momento eu trabalhava com meu pai no cartório, né? Tá. E eu não podia advogar ao mesmo tempo, tinha um impedimento. E aí só depois de 2005... eu recebi um convite do então prefeito João Carlos Fuxel para fazer parte de um grupo de pessoas mais novas que estariam aí ingressando com ele naquela gestão, e aí eu vim para a prefeitura. Aí fui trabalhar na secretaria naquele momento de assuntos fundiários. Eu comecei aí na minha carreira. Mas você conseguiu colocar em prática alguma coisa da área do Sim, direito? Então, porque como eu trabalhava no cartório, então eu tinha muito acesso às informações no que diz respeito à questão imobiliária. Então a ideia era vir para a administração para ajudar na questão, principalmente de regularização fundiária. Era um assunto que estava muito na moda ali, começando na verdade. Então eu tinha feito alguns cursos a respeito.
Então eu vim para a Secretaria de Habitação para tentar trazer essa regularização. E aí nós iniciamos naquela ocasião. Então, logicamente, conhecimento na área de direito e também imobiliário, ajuda para muito, trabalhar no né? cartório, ajudou bastante. É verdade. Então foi aí que começou o bichinho da política. Na verdade, assim, o bichinho da política começou com o meu avô, né? Porque Tá. meu avô, ele foi vice-prefeito, né? Aham. Aqui na gestão do João Carrasco. Então, a família já gostava, participava. Eu, quando era moleque, participei também das campanhas do meu avô. Meu avô foi 2 vezes candidato a prefeito, não ganhou na ocasião, aí depois fez uma parceria com o João Carrasco e aí foi eleito vice. Então, a gente trabalhava, então já estava naquele ambiente político, mas de fato mesmo, só depois que eu vim para a administração, para o executivo, trabalhando, conversando, conhecendo as pessoas, conhecendo um pouquinho mais da dinâmica da cidade, falando com os políticos mesmo, que aí a gente aprende na prática, um pouquinho mais, na prática. No dia a dia. No dia a dia. Então você já nasceu num ambiente político, né? De uma certa forma, o seu avô. Então você sempre teve a política ali rodeando você. Mas você sempre quis ser político ou você queria ser advogado? Não, na verdade eu não digo que desde o começo, quando eu vim para a administração, enfim, que eu conheci mais a parte, né, do dia a dia do executivo, de como funciona a parte política também, de eu ter essa pretensão. Isso no primeiro momento não. Aí com o tempo, né, eu fiz um trabalho na Secretaria de Habitação também aqui, na ocasião, que era Habitação e Assuntos Fundiários. Eu fui conhecendo um pouco mais a dinâmica, como eu disse, vendo os problemas das pessoas, as necessidades todas, tendo acesso à Câmara Municipal, porque a gente acabava tratando como secretário, Sim. tratava também na questão política, e aí eu fui entendendo e aí foi despertando o interesse em participar de uma eleição, que é bastante difícil, que é a primeira eleição que eu participei de vereador, né, para a Câmara Municipal. Foi aí então que acendeu a luzinha aí de ser político. Você foi vereador quantas vezes? Não, eu fui vereador uma vez Uma só. vez vereador. Um mandato, você Isso. chegou a ser presidente da Câmara? Isso, na minha eleição, naquela eleição que eu disputei, acabei sendo mais votado também daquela eleição. No primeiro biênio daquela legislatura, eu até participei da eleição da presidência da Câmara também. Tá. Aí no segundo biênio eu fui eleito presidente da Câmara, com meus parceiros, meus colegas também ali que me ajudaram. E depois fui ser vice-prefeito. Perfeito. Então eu fiz um mandato só, cumpri um mandato só como vereador. Tá. Mas você pegou alguma pasta também de secretariado, ou estou enganada? Ou você só foi vice-prefeito? Na verdade, sim. A minha história dentro da administração, eu comecei como secretário de Assuntos Fundiários e Habitação, como eu Como disse. você falou. Participei também e assumi durante 4 anos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com 2 pastas extremamente ligadas às necessidades mais assim, urgentes, né? E tratando com pessoas em vulnerabilidade, seja ela social, né? Na questão da habitação, ou enfim, de necessidade de ter um emprego, uma condição de se sustentar. E isso, né, despertou interesse, né? E você conhecer um pouquinho mais dessa dinâmica toda, como eu disse. Fiquei um tempo também, mas não tanto, acho que foram 2 anos como secretário de Meio Ambiente também. Então eu acabei acumulando também algumas secretarias. Quando eu fui vice-prefeito, eu fiquei 1 ano e meio como secretário de Educação também. Tá. Então foram essas pastas que eu assumi antes de ser prefeito. É muito importante, né, passar um pouco em cada pasta, porque é diferente quando você como prefeito hoje pode me dizer melhor, quando você está na direção de uma cidade e de repente você vê o problema fragmentado em loco. Então, por exemplo, o problema da educação, da saúde, do desenvolvimento social. Então, quando você está nessas pastas que está mais diretamente ligado, é outro olhar, né? Não tenha dúvida. Assim, a minha experiência nas secretarias, ela me deu, como eu falei, uma vivência, um conhecimento muito maior, entender como é que funciona a administração pública, que ela é extremamente burocrática. Eu lembro quando a gente entrou aqui na prefeitura, nós não tínhamos, até só para fazer um comentário, era assim, a minha sala não tinha nem cadeira. Eu trouxe cadeira, mesa, ar-condicionado, computador, trouxe tudo da minha casa. Foi eu que montei a minha sala aqui. E aí você conhecer a estrutura administrativa, então ela vinha crescendo naquela ocasião, e os problemas todos da cidade, né? Então, tanto da habitação como eu falei do social e da própria educação, você conhece de fato as necessidades, você lida com pessoas, como eu falei, em situação de extrema vulnerabilidade,
seja ela buscando seu espaço para você ter a sua habitação, porque a gente tem bastante aí no déficit habitacional e a gente está trabalhando para isso. Você tem a questão hoje dos programas sociais, todos eles envolvidos dentro de uma cidade como Itanhaém, a parte da educação, de você ter contato com a criança, da necessidade dela ter um aprendizado à altura para que ela possa ser competitiva no futuro, você conhecer a estrutura dela familiar, porque aquela criança que está na escola, muitas vezes fazendo a alimentação dela única do dia ali, que é fornecida pela escola, a troca de roupa, muitas vezes uma fralda, aquela criança ela sai trocada, ela volta no dia seguinte com a mesma roupa. Então, como eu falei, você conhece a realidade, então você fica muito mais, vamos dizer, sensível às necessidades, e isso para mim foi muito impactante e me ajuda hoje nas decisões, porque elas não são fáceis. Acredito que não. Você não consegue fazer tudo, então você tem que priorizar. Para você priorizar, você vai priorizar, obviamente, o que você acha que a pessoa está mais necessitada, que está precisando mais, a parte mais sensível. Acredito que sim. Assim, e antes de mais nada, eu tenho um contato muito grande com os seus secretários e eu quero até te parabenizar, porque todos, sem exceção, são excelentes profissionais que ocupam a pasta. Sempre, nunca sonegaram nenhuma informação, muito pelo contrário, são muito proativos e eu vejo realmente o trabalho de todos, sem exceção, seja educação, cultura, esporte, social, turismo, que é muito importante, é onde fomenta. Então, realmente, você está com parceiros assim, realmente fantásticos, que se fazem um trabalho fundamental para a nossa cidade. Não, é importante, porque eles têm que entender que a gente precisa passar a informação. Eu acho que a política ela acaba, muitas vezes, não maquiando, não é isso, mas de vez em quando ela prefere passar o que ela consegue fazer de positivo. É importante as pessoas saberem, é óbvio que ela precisa saber o que você fez, mas as pessoas precisam saber também as suas dificuldades. Eu não posso esconder as dificuldades que nós temos. Eu não posso esconder da população a dificuldade de você ter, de repente, de você chegar numa infraestrutura de pavimentação, drenagem, do social, de atendimento, ou da parte de habitação, como eu falei, ou a parte de saúde. A gente precisa colocar essas informações. A gente não pode ter medo, mas as pessoas precisam entender isso aí também. E não é só informação, eu falo assim, de competência em resolver os problemas que existem, além das informações, claro. Óbvio que, né, você disse de sonegar, enfim, nunca deixaram de prestar informação. Nunca. E por conta disso, e lógico, o ponto principal é trabalharem, né? O grupo precisa trabalhar para que as coisas aconteçam. Eu não tenho, como prefeito, eu não consigo estar em todos os lugares. Então eu tenho que me valer dos secretários. Nem é esse o papel, para isso tem os secretários, né? Esse é o trabalho deles, eles a me ajudarem, da equipe como um todo, não só os secretários, mas a equipe como um todo, servidores públicos de modo geral, eles que vão balizando também o serviço, porque eu posso ter uma ideia, né, e ela não seja a melhor para aquele momento. Então quem está no dia a dia ali, conversando com a população também, me auxiliando, com os técnicos, eles vão também me balizando. Eu faço reuniões aqui constantes para decidir se eu vou pavimentar uma rua, se é a rua A, se é a B, se é a C, porque eu, de repente, como eu falei, posso ter uma ideia, mas a ideia não seja a melhor. E ela precisa ser discutida e a gente em várias... Talvez a forma como fazer também, exato, né? Forma como fazer, óbvio. E não é muito fácil, porque você escolheu por o caminho A, vai ter aquela pessoa que vai falar, mas o B era o melhor. Você vai no B e fala, não, mas era o C. Então não é fácil. Então por isso você precisa compartilhar e dividir as decisões. É verdade, não é fácil. Mas, enfim. E a gente está indo agora, vamos falar um pouquinho do seu mandato agora como prefeito, né? A gente está caminhando da metade para o fim, tem mais um ano, né, de mandato, né? Um ano e meio. Um ano e meio? Então está indo já. Menos. Né, a metade para o fim. E eu queria ver com você o balanço que você faz desse trabalho, porque você pegou uma prefeitura no meio de uma pandemia, quer dizer, no início de uma pandemia, né? E que mexeu com a economia do mundo, que dirá de uma cidade de 118 mil habitantes no litoral sul de São Paulo, né? Então, eu acho que como que você conseguiu se reinventar para que as necessidades básicas da população ela conseguisse sobreviver? Eu acho que você pegou um ponto que é fundamental dizer, que as pessoas não lembram disso, né? Não se lembram mais do momento que a gente pegou a administração. Em 2021, quando eu assumi, a gente vinha praticamente de uma eleição que ela foi adiada, né? Que geralmente é outubro, ela foi para novembro, por aquela primeira onda da Covid que nos assustou, enfim. 2020 praticamente também tivemos muita dificuldade, aí no final do ano se liberou praticamente a eleição, as pessoas estavam voltando no seu dia a dia, e em 2021, quando eu assumi, veio a segunda onda, e veio uma segunda onda que ela veio bastante agressiva. Foi aí que a gente perdeu, perdemos várias vidas, pessoas que é o mais conhecidas, né? Foi extremamente
traumático aquele momento. Então, no começo de 2021. Então nós tivemos que novamente, né, decidirmos como, né, de forma conjunta aqui dos municípios da Baixada Santista, os 9 municípios aqui da Baixada, decidiram por fazer lockdown novamente. Isso impactava na vida das pessoas, você imagina. Você, né, vindo de um período que você tinha uma dificuldade, você começa a respirar e novamente vem a segunda onda e você tem que, né, de novo se fechar, todo mundo nas suas casas, o comércio não funcionando. E aí você tinha que decidir o que podia ficar aberto, o que não podia, levando em consideração, obviamente, as questões sanitárias. O governo do estado dava um balizamento para a gente, mas houve um impacto muito grande. Isso trouxe para a gente uma dificuldade enorme de gestão. Eu falo isso porque a gente vinha de uma eleição, e uma eleição bastante brigada, e que cada vez mais a eleição está desse jeito, mas você tem um plano de governo, você tem um plano de ações. Você está com uma estratégia desenhada. E eu tive que modificar inteira. Investir na parte da saúde, a gente, né, depois comentar algumas questões específicas dessas decisões, mas que fizeram com que a gente tivesse que mudar tudo. Então o plano de governo naquele primeiro momento, ele foi deixado um pouco de lado para que a gente pudesse socorrer as áreas mais necessitadas, sobreviver, né? Muitas vezes. Então isso impactou bastante para a gente, não foi fácil não. Então, e as pessoas não entenderam, algumas pessoas não entendem dessa dificuldade de saber que lá atrás nós tivemos que mudar toda essa estratégia, o investimento foi feito de forma diferente e isso impacta um pouquinho na nossa prestação de serviço, do que a gente tinha se programado. Mas, lógico, nós tivemos perdas aí, o mundo teve, mas a gente, né, conseguiu, de uma certa maneira, ter uma organização e passamos por isso. Depois veio um segundo momento de investimentos para a cidade, conseguimos investir, aí o plano de governo, a gente está até conversando com a minha equipe aqui, a gente vai fazer a prestação de contas no momento oportuno, mas mostrar que a gente avançou muito, praticamente em algumas pastas, praticamente chegamos aí a 100% do que a gente tinha se programado, algumas delas nós ultrapassamos até, inclusive os nossos investimentos, então isso é importante, então nós não paramos. Talvez em algum ponto ou outro, você, como eu falei, por conta da pandemia, você tinha uma necessidade ou uma entrega diferente e que impactou em outro serviço que você queria entregar, mas você não conseguiu. Claro. Porque você teve que fazer, como eu falei, uma priorização. Mas a gente vai trabalhar até o final do nosso mandato, entregando praticamente o nosso plano de governo, para que a gente demonstre à população do que foi feito. É importante o esclarecimento. Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, para poder falar o que foi feito, né? É importantíssimo. É importante. Então, o meu balanço, de forma geral, da administração, nós temos grandes avanços mesmo, na área da saúde, na educação, do social. Vamos agora trabalhar firmemente para que a gente possa trazer projeto habitacional para a cidade de novo. Estamos aí em vias de concretizar um programa importante, mas aí a gente precisa demonstrar também na parte da segurança pública. Nós tivemos alguns eventos no começo do meu mandato e que eu tive que dar uma resposta muito mais rápida, mas nós demos uma resposta rápida. Então é o governo que sabe trabalhar. Ele trabalha nos momentos mais difíceis e a gente conseguiu demonstrar. Então a área da saúde, da segurança pública, por exemplo, eu entreguei mais de 10 viaturas. Eu coloquei a Romu, que isso estava no meu plano de governo, na rua. Hoje nós temos uma segurança pública que as pessoas olham e conseguem ver, né, o trabalho sendo realizado. Hoje as pessoas, elas são, vamos dizer assim, extremamente receptivas à nossa guarda municipal. Elas têm ali um olhar totalmente diferenciado. Eles são chamados para até entrarem nas casas, para comer um bolo, tomar um café. Eu faço isso. Ah, você faz isso então? Eu faço. Porque a população reconheceu o serviço. Então nós avançamos em áreas importantes. Não, e vamos combinar que a Covid, ela prejudicou o mundo todo. Um empresário, muitos não conseguiram sobreviver, quebraram, muitos perderam seus empregos porque as empresas também tiveram que mandar embora. Isso reflete, obviamente, na administração pública. E provavelmente ainda deve ter alguns resquícios disso, né? Na arrecadação, enfim, todo o processo. Então, ainda é um trabalho que não se cessou, né, da pandemia. Mas aí eu queria falar um pouco de cada setor. Então, vamos começar pela educação, que está na pasta da Márcia Galdino, maravilhosa gestora, uma profissional e tanto. O que a gente teve de educação, assim, que a gente possa falar? Eu acho até nós estamos aí, até eu estou visitando algumas escolas, mostrando, a gente começou um trabalho, eu fui secretário de educação,
e acabei não tendo oportunidade de desenvolver um trabalho por uma série de motivos, que não vem ao caso agora. Mas quando eu assumi, eu tinha uma ideia que eu precisava melhorar a estrutura da educação, a estrutura física dos prédios, das salas de aula, do conforto das crianças. Então a gente trabalhou dessa forma. Então nós estamos fazendo, eu falo estamos porque ainda não se terminou, não cessou, e ela não vai cessar nesse momento, nem o ano que vem ainda, porque a gente tem muita coisa para fazer, porque ficou muita coisa pendente. Mas nós fizemos a questão de reformas e manutenção em escolas. Eu vou começar por esse ponto, porque a pessoa fala, mas reforma não tem. Porque se você não tiver uma estrutura física adequada, a criança, o professor, não vai conseguir, o professor não vai conseguir ter uma condição de dar a sua aula, ministrar a sua aula, e as crianças vão ter, tampouco, uma condição de se concentrarem e absorver, todas as informações ali, o que os professores estão passando. Mas então nós trabalhamos dessa forma, estamos fazendo recuperação de quadras também nas escolas que nós precisávamos, ampliando salas de aula, fazendo, como eu falei, reformas, deixando elas em condições. Nós trabalhamos também na questão, principalmente pós-pandemia, no contato com as crianças para fazer a recuperação desse tempo perdido. Então nós fizemos aulas de reforço, ainda continuamos com essas aulas também em alguns pontos. Nós inauguramos outros setores hoje que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, seja ele na parte psicológica, que nós fizemos a abertura do NAP hoje, que é o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico das Crianças. Era uma necessidade que a própria rede nos trouxe, e eu tinha essa ideia, mas eu fiquei muito mais impactado quando eu abri. Eu na verdade, implantei aqui na cidade os grêmios estudantis de escola 6º ao 9º ano, e quando esses grêmios me passavam as informações, porque eu ia nas escolas conversar com eles, e eles me pediam esse contato de um profissional na área de psicologia, que pudesse dar uma atenção a eles. Então daí surgiu também essa necessidade da abertura desse núcleo, que faz um trabalho fundamental com as nossas crianças. Nós temos também hoje o equipamento que trata exclusivamente do TEA, que é uma situação hoje para a gente crescente dentro da nossa rede municipal. Muito, então, no mundo todo. Aqui não ia ser diferente. Não ia ser diferente. Nós temos 19 mil alunos, uma rede bastante grande, significativa. Nós fizemos esse trabalho, estamos fazendo esse trabalho de acompanhamento. Então, a questão pedagógica foi muito mais bem discutida hoje com a rede. Então, nós temos equipes setorizadas hoje no Fundamental 1, 2, na questão do ensino infantil também, conversando, dialogando para que a gente tenha o melhor método de ensino para as crianças. Nós ampliamos também o antigo programa Aprendizado Futuro, levando Chromebooks para as professoras também, dando uma condição de acesso à parte tecnológica, de informática também, para que elas tenham uma condição melhor também de ensino para as crianças, fazendo com que eles tenham acesso a tablet, acesso à tecnologia, lousas digitais. Então isso tudo fez com que nós tivéssemos hoje uma educação que ela é muito mais bem receptiva da população, sem contar a nossa merenda, que é extremamente de qualidade. Eu faço questão de ir em todas as unidades e verificar as nossas merendas, como que elas estão sendo entregues na parte de alimentação para as crianças. Uma parte delas sai do banco de alimentos, né? Sim, tem uma parceria que a gente compra parte dos nossos produtores também, do banco de alimentos ali, que é o acesso a isso tudo. Então a gente faz um trabalho com o PENAI, enfim, para que a gente tenha essa compra, e o financiamento também da agricultura familiar. Então, vamos dizer assim, os nossos legumes, frutas, eles vêm diretamente dos nossos produtores rurais aqui. Então, uma preocupação muito grande. Então, material didático também. Então, nós evoluímos muito hoje. Não só a Márcia, que ela é uma servidora pública, hoje ela é secretária, mas ela é uma diretora concursada nossa, mas toda a equipe da educação. Não, a equipe é sensacional. Eu tenho o prazer de ter conhecido uma grande parte, e eu, como profissional também da área, reconheço a capacidade esplendorosa da equipe dela. Eu procuro, toda vez que eu tenho a oportunidade, de fazer esse comentário, porque a gente tem uma rede muito comprometida. Na educação, eu passei por lá, eu conhecia a maioria das pessoas. Então a gente sabe exatamente do potencial delas, e obviamente você precisa ter uma organização um pouco melhor para que elas possam de fato devolver isso, toda a sua qualificação e vontade
para de fato as crianças, né, receberem essas informações. E vamos reconhecer que ser professor nos dias de hoje, nesse mundo que a gente vive, é realmente muito desafiador. Né? Porque hoje o professor ele não passa apenas o conteúdo, ele está abraçando outras áreas da família. Né? Então realmente elas são, como dizia meu marido, abnegadas, né? Porque não é fácil. Não é nada fácil. Eu acho que a gente, como eu falei, né? A gente tem essa questão hoje, toda ela que influencia as redes sociais, hoje o dia a dia, a cobrança das crianças pequenininhas ela já tem uma cobrança muito grande dentro de casa, e a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a questão da... a gente tem um momento bastante delicado no que diz respeito à estrutura familiar também. E isso impacta diretamente na criança. Com certeza. E a escola é o imã, né? É lá que tudo aparece. Na verdade, é a referência do bairro, de todo mundo. Então vai lá, reclama para a diretora, para a coordenadora, para a professora. Começa no professor. Começa no professor, até chegar. Exatamente. Cultura. A cultura, a gente vê aqui... Itanhaém respira a cultura. A gente tem, assim, grandes nomes, né? Calixto, né? Né? Tem um diretor de cultura, o Tony, que é maravilhoso. E os eventos que foram feitos na cidade, né? Tem a Festa do Divino, que também faz parte da cultura da cidade. Temos a Pinacoteca com várias exposições de culturas locais. O que a gente pode esperar da cultura aí nos próximos meses? A gente sabe que o comentário inicial que você falou do Tony, uma pessoa... fazedor de cultura. É verdade. Ele é um cara que pensa, tem um carinho enorme, porque ele é da área, mas enfim, ele trata, né, todos que fazem parte da cultura local e de uma forma bastante igual, né, respeitando cada qual da sua área. E isso foi uma ideia de tê-lo conosco nesse sentido, para que pudesse nos ajudar. Nós avançamos bastante na questão da cultura. É óbvio que quando você não tem recurso, você acaba tendo que tirar de um ponto ou outro, porque você tem algumas questões, algumas pastas que você tem uma obrigação até constitucional de investimentos. Então, quando você tem uma perda de arrecadação, você tem que, né, refazer todo o seu planejamento. Mas nós tivemos uma condição de melhorar a estrutura da Festa do Divino aqui, que também é super, né, do Reisado, enfim, que é super tradicional da cidade. Nós tivemos um avanço bastante grande, significativo, e quem participa, né, os festeiros todos que participam, sabem que nós demos essa condição para que eles pudessem ter uma festa ainda melhor, a cidade pudesse ter uma festa ainda melhor e maior. Nós avançamos em outros polos aqui, tivemos, né, a questão de eventos aqui que puderam trazer grandes artistas para a cidade, e isso faz com que movimente não só a cidade, mas com que as pessoas que gostam da cultura vamos dizer assim, se encorajem a fazer a sua parte. Então nós conseguimos, a Pinacoteca, como você bem disse, grandes exposições estão sendo feitas lá, de artesãos, né, de escritores, de pintores, enfim, é um espaço que está à disposição da sociedade para isso, e a gente espera que nós não tenhamos aí essa condição. Nós estamos também trabalhando em recuperação dos nossos próprios históricos, que na verdade é importante se dizer aqui que esses próprios, eles não são do município, né? Que nem a igreja, o próprio convento, na igreja matriz, o próprio convento, eles não são do município, é da Mitra diocesana, né? Então a gente está auxiliando com que eles tenham a documentação, inclusive, nem documentação eles tinham. Então nós estamos fazendo esse trabalho aqui junto à prefeitura e cartório, para que a gente regularize esses imóveis e tenham nessa condição também de regularização, investimentos que possam ser feitos de fato nesses equipamentos, né? Então nós ficamos com o convento quantos anos fechado? Quantos anos? Muito tempo. Então é extremamente um prejuízo muito grande. Então, por isso que a gente tem buscado deixar toda a documentação em ordem, para que a gente possa se valer das oportunidades e entregar esses equipamentos que são históricos, da história inteira da cidade, do crescimento dela, para que a gente tenha uma condição não só de conhecimento, de saber da nossa cultura, das nossas origens, mas também de pessoas virem para a cidade, né, e elas querem... O turismo cultural. Então eu tenho feito na parte também do turismo de forma geral, de cultura da cidade, conhecimento da parte histórica também, fazendo recuperação da Passarela do Anchieta, da Gruta, enfim, todos os equipamentos estão sendo feitos, porque aí você consegue trabalhar um pouco mais ainda a nossa cultura, a nossa história, tudo envolvendo,
para que a gente tenha uma condição melhor. Já que você tocou no turismo, importante falar Zanella, né? Um secretário fantástico que leva essa pasta como ninguém, extremamente competente, né? O turismo é a base da nossa cidade, porque a nossa cidade ela é turística. Eu acho que é onde traz muito recurso para a cidade, né? Principalmente em alta temporada, ou o aniversário da cidade, ou feriados, enfim. A gente viu que o turismo, com um cobertor curto, que a gente sabe, né? Ela fez muita coisa na cidade. E o que a gente pode esperar daqui para frente, ou que já foi feito, que você pode também falar, nesse setor? Porque eu faço parte também do trade, né? Participo das reuniões, e são fantásticas, é importantíssimo, porque lá as empresas ligadas ao setor discutem potencialidades, necessidades junto com a administração pública. Isso eu acho fundamental. E dali saem grandes ideias e sai mesmo na prática. Sim. Então, por isso que eu acho que ele está fazendo um papel fundamental. O que a gente pode esperar, mediante a isso, para o turismo, que eu acredito que seja a principal economia da cidade? Principalmente. É uma delas. Acho que o turismo, junto com a construção civil e nosso comércio, né? O comércio local, enfim, são eles que dão condições para que a gente possa tocar a cidade. Eu acho que você pegou o primeiro ponto que eu acho que é fundamental e foi muito importante nessa nossa reestruturação. Nós demos voz a quem, de fato, faz e participa do dia a dia do turismo. Então, essas reuniões estão sendo feitas e realizadas, né, capitaneadas aí pela Secretaria de Turismo, através do nosso secretário Rodrigo Zanella e sua equipe toda ali, conversando com vocês do trade, que eu acho que vocês têm que direcionar, como eu falei, a direção. Muitas vezes a gente tem ideias, a gente tem propostas, mas a gente precisa conversar com quem está na ponta, quem executa, quem conhece, quem está conversando com o turista local, sabendo das dificuldades, para que a gente possa desenvolver. Então foi dessa forma que nós fizemos, tanto com o trade, mas também com o Contur, que é o nosso Conselho de Turismo Municipal, né? O Conselho Municipal de Turismo, para que a gente pudesse definir as nossas estratégias. Então todos os investimentos hoje que são feitos são discutidos por eles, são aprovados pelo Contur, passando por vocês também, para que a gente possa investir. Então, na situação que nós fizemos agora, como eu falei, essas reformas que estão sendo feitas em pontos turísticos, né, ampliação e reurbanização inteira da orla ali do Cibratel, que é um ponto extremamente visitado, né, que nós levamos para lá. Isso foi e né, um trabalho conjunto de todos esses, né, que participam aí, desses atores que participam no turismo, para que a gente possa deixar os nossos equipamentos, nossos espaços sendo possíveis ou impassíveis, né, de serem utilizados, visitados, que é isso que vai fazer com que o turista volte. Exatamente. Porque se ele chegar aqui para só ir na praia, ele vai encontrar qualquer cidade do litoral. Ele precisa ter algo diferente, né? Então, nós trabalhamos dessa forma, principalmente revitalizando os nossos espaços mais visitados. Então, precisamos mexer no Morro do Parambuco, que a gente tem um projeto agora, que vai ser iniciado. A gente vai fazer uma escadaria, fazer um mirante no morro ali. Então, vai ficar um dos lugares mais visitados da cidade. Você tem uma vista ampla da cidade. A gruta está sendo reformada. Então, como eu falei, a passarela hoje do Anchieta está sendo reformada inteira. A Praia dos Pescadores, a prainha que é conhecida, né, por todos nós aqui. Ficou lindíssima ali, né? Ficou lindíssima, um projeto ficou muito bacana. Fizemos a ligação, estamos hoje revitalizando a trilha do Sapucaitava, que é uma trilha também que tem um mirante em cima do morro ali, que fica atrás do Yacht Clube, hoje que é nosso centro de convenções, de uma visão maravilhosa. Então nós não tínhamos esse acesso. Então isso faz com que você tenha depois uma condição de visitação. As pessoas virem aqui, onde eu posso conhecer a cidade, não vou só no centro, não vou só na praia, olha, vai naquele mirante, vai conhecer esse espaço, vai andar na passarela do Anchieta, sobe o nosso rio, nós temos rios belíssimos. E nós temos um projeto também em andamento, com o governo do estado em parceria, para que a gente faça alguns equipamentos, um pier público para a cidade. Então, quem está com o seu barco, puder, vindo pelo próprio mar, que você liga aqui, as regiões todas, sim, parar o seu barco, sua lancha, enfim. Então, o turismo náutico da cidade, de pesca, pesca. Ele também faz com que movimente, traga o turista com dinheiro para que ele possa gastar na cidade. Nós fizemos uma parceria agora com um aplicativo que é Destinos Inteligentes. A cidade de Itanhaém foi uma das primeiras cidades, enfim, a aderir
a esse aplicativo. Nós fizemos uma parceria com eles, liberamos para que os donos de pousada, de bares, enfim, daqueles que trabalham com turismo, fizessem a sua inscrição e a sua participação com fotos dos seus espaços, né, do seu comércio, e ali a pessoa entra no destino, ele vai ver o que aquele espaço, enfim, aquela pousada hoje oferece. Isso facilita a vida das pessoas para vir para cá, né, para o turista. Então são algumas intervenções, algumas obras que impactaram. Uma que eu preciso fazer, também é muito importante para a cidade como um todo. Todo centro da cidade, todo centro de qualquer cidade, principalmente o nosso que é histórico, ele é um centro organizado, bonito, e a gente está precisando reformar o nosso centro. Então isso, a gente tem um projeto em andamento. Eu espero que no futuro, até o ano que vem, a gente já consiga dar o primeiro passo, né? Logicamente é um projeto maior que vai exigir um esforço financeiro muito grande da administração, mas pelo menos a gente vai fazer faseado. Então quero começar isso aí para revitalizar o centro da cidade, que esse é um recurso que a gente recebe para investimentos na área do turismo, tá? Áreas turísticas. É importante falar isso. Que cada verba ela é destinada para determinadas áreas. Porque senão me pergunta, prefeito, você está fazendo a orla da praia? Não, mas aquele recurso é exatamente específico para isso. Eu não posso pegar esse recurso e levar para o bairro, eu não posso fazer. Agora eu vou fazer uma solicitação de cidadã, prefeito. Por favor. De cidadã. Eu acho lindo o nosso centro. Mas a gente não pode perder a característica de uma cidade histórica. Eu sinto muito quando tiraram o coreto e tiraram a fonte. Se for possível fazer uma restauração do estilo de coreto e estilo de fonte que existia e continuar, sei que deve ter tido os motivos necessários para as administrações terem tirado, né? Mas eu acho que é o charme de uma cidade histórica como a nossa. Não, eu concordo. Eu acho que a característica do centro da cidade ela precisa permanecer, porque senão você perde exatamente a história da cidade. Algumas coisas a gente acabou perdendo, né? Na verdade, ali, o coreto, ele veio de uma administração até que recente. Mas o formato que ele foi feito, ele tinha um impacto um pouco ruim para o centro histórico, tá? Então ele estava um pouquinho perdido ali. Então por isso que ele acabou sendo solicitado, inclusive dos órgãos ali históricos ali que fazem toda a fiscalização e a proteção das áreas históricas, para que pudesse ser feito. Então foi autorizado ali. Na questão ali do centro da cidade, hoje existe um projeto feito, sendo realizado por uma arquiteta, e ela conseguiu um financiamento junto ao governo do estado para fazer um projeto de revitalização do centro histórico. Então ela está fazendo um estudo muito grande, ela veio conversar conosco, nós apresentamos algumas ideias e ela tem se balizado nesse sentido, e a gente vai se utilizar disso também, né? Então é a recuperação exatamente do nosso centro. Pelourinho, que hoje está lá em cima do convento, a ideia é trazer o Pelourinho para onde ele ficava no passado, que era ali ao lado da Casa de Câmara e Cadeia. Enfim, fazer essa recuperação para que a gente possa apresentar isso depois à sociedade e executar. Porque a gente precisa mexer nas fachadas. Os comércios acabaram de uma certa maneira, meio desordenadamente, de forma desordenada. Então a gente vai ter que também fazer todo o ordenamento de utilização da parte visual do centro histórico, porque senão você acaba perdendo. A gente tem lá o convento hoje. Depois que ele tiver de fato aberto 100% as visitações, enfim, ele precisa ser visto. Então a gente tem hoje uma vegetação que fecha, né, a visão do convento. Ninguém está falando para você cortar indiscriminadamente as árvores, não é isso, não. Mas você precisa fazer o que era no passado. Então você tem que ter o equipamento em evidência, né? Não escondido como ele está. Então isso tudo está sendo estudado de forma bem ampla. Muito depois bom. Com os órgãos responsáveis, como eu disse, que a gente precisa ter autorização para mexer, não pode mexer de qualquer jeito. E o processo é longo, né? Ele é burocrático, mas só que a gente precisa fazer, porque do jeito que está hoje não dá mais. Por isso que eu falei que até o ano que vem eu quero pelo menos dar um andamento na primeira fase dessa revitalização. Maravilha. Vamos para pontos um pouco mais picantes, que é picante no Brasil, e aqui não ia ser diferente, como sempre: saúde. A gente sabe que a gente tem grandes deficiências na saúde, tanto de estrutura quanto de especialistas. Enfim, o que a gente pode esperar
agora para os próximos tempos da nossa saúde? Acho que a gente procurou, como eu falei, na administração, a organização dos nossos espaços. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande nas minhas unidades, que estavam um pouco deterioradas, e eu tive que fazer um esforço muito grande para investir nessas. Então, vou citar algumas delas. Nós fizemos reformas na unidade de Santa Júlia, uma unidade que foi entregue recentemente, mas quando eu assumi tinha um problema enorme de telhado, tive que refazer o telhado inteirinho daquela unidade. Nós fizemos agora, entregamos a unidade de saúde do Suarão, reformada. Estamos em processo de reforma da unidade de saúde do Coronel. Eu não tinha nem espaço para atendimento odontológico lá. Então nós entregamos no começo do meu mandato também, de uma obra que já vinha anteriormente e que precisou de um esforço maior para a organização da unidade de saúde do Guapiranga. Fizemos também a entrega, quando eu assumi, ela estava no chão praticamente. Nós fizemos um esforço muito grande para entregar a unidade de saúde do Guapurá, que consequentemente desafogou um pouco o atendimento da unidade de saúde do Savoy, que eu preciso agora fazer uma reforma na unidade de saúde do Savoy, porque ela estava saturada de atendimento. Temos a unidade de saúde do Oasis, que eu preciso reformar, que é uma unidade que está há muito tempo, vamos dizer assim, clamando por uma alteração de estrutura física, né? E fizemos as contratações. Hoje nós temos 26 equipes de saúde da família atendendo nossas unidades. Então eu tive uma perda quando eu assumi também. Nós tínhamos 8 profissionais ou mais médicos. Quando eu assumi agora, a questão de 6 meses atrás, eu estava com 2 do mais médico. Então, com uma dificuldade muito grande de fazer concurso público por uma série de fatores. Em 2021, até 2021 não podia fazer. Tínhamos uns impeditivos, embora na saúde pudesse fazê-lo, mas me impedia de alguns gastos que eu não tinha condições de fazer naquele momento. Então nós fizemos agora a contratação, estamos fazendo contratação de médicos para repor esse atendimento que estava faltando. Quando você não tem um atendimento dentro das unidades de saúde básica, vai explodir aonde? Vai estourar aonde? Na UPA, que é o pronto atendimento. Então, se você não é atendido na unidade básica do seu bairro, você acaba indo para a UPA, você vai saturar o atendimento, que lá é só pronto atendimento, é urgência e emergência lá, não o atendimento do dia a dia, corriqueiro, né? Que você pode ali organizar e ser mais programático, vamos dizer assim. Então, eu preciso primeiro estruturar a atenção básica que a gente está fazendo, colocando os médicos, né, recuperando as equipes, deixando as equipes inteiras ali à disposição, para que a gente possa fazer como o atendimento primário, vamos dizer assim, nas unidades de atenção básica do município, né? Eu tive uma dificuldade muito grande, eu queria até expor isso a vocês. Em 2009 foi assinado um termo de ajustamento de conduta aqui do município, que é um TAC, junto ao Ministério Público, tanto federal, do trabalho, quanto do local aqui, proibindo a prefeitura a fazer a terceirização de alguns serviços, principalmente no que diz respeito à saúde do município. Então isso faz com que a gente tenha uma dificuldade, porque nosso trabalho é muito burocrático. Então você tem uma comparação, inclusive até dos municípios. Eu vou na UPA de tal município e lá funciona diferente, porque lá é terceirizado, aqui a gente não consegue terceirizar. Tive uma conversa muito prolongada com o Procurador Federal do Trabalho, que ele esteve aqui no município, Dr. Gustavo. Nós conversamos com ele, explicamos toda a situação, que hoje está consagrado, que dá para você terceirizar um equipamento, que eles têm mais força e mais rapidez e agilidade para contratar. E aí nós fizemos agora, temos a possibilidade de pelo menos contratar em PJ, né? Que é a contratação de pessoa jurídica, de grupos de médicos. Isso facilita para que eu não tenha a reposição dos médicos muito mais rápido, que eu não tinha que ser por concurso público, que demora, você tem que fazer concurso, chamar, você tem os prazos todos legais dentro do edital e que estão na lei. Então é só assim para eu poder fazer frente às nossas necessidades. A cidade cresce, mas eu tenho os médicos que acabam muitas vezes se ausentando por algum motivo, enfim, de saúde, até eles têm problema de saúde, óbvio, né? Claro. E aí eu não conseguia repor, Então isso estava me agoniando. Então agora eu vou ter uma condição muito melhor de prestar o serviço. Então eu acredito que a partir de agora a gente tem uma atenção, como eu falei, as equipes todas elas trabalhando dentro das unidades básicas de saúde, fazendo o seu atendimento, como eu falei, atenção primária ali no começo, e a UPA estando um pouco, vamos dizer assim, não tão sobrecarregada como ela está. E principalmente na questão física da UPA, a gente precisa melhorar a estrutura. Eu tenho, começando aqui até um pouquinho antes, né? Em off, verdade, aí, né? Em off, é verdade. Eu tenho que
dar uma solução para uma construção de uma nova UPA até esse final do ano, seja ela através de uma iniciativa, numa parceria público-privada, ou diretamente de um financiamento obtido com recurso do município mesmo, ou através de um financiamento, como eu fui a Brasília solicitar do governo federal uma parceria para a construção de uma nova unidade para a cidade, mas até o final do ano a gente vai dar essa informação e vamos aí dar início aí a uma nova construção para que eu tenha uma condição de recepção dessas pessoas melhor. Eu não posso ter uma UPA como a gente tem hoje. Eu peguei uma UPA lá que ela já nasceu pequena. Você tem uma recepção muito pequena para a quantidade de municípios que a gente tem. O atendimento não consegue. A UPA ela já chegou a atender quase 1.000 pessoas no dia, 900 atendimentos no dia. Como é que você vai fazer numa recepção acanhada? Então você já entra com dificuldade. Perfeito. Nós temos um hospital regional. A gente sabe que ele é administrado por uma organização privada, né? E ele é do governo do estado. A UPA, como você mesmo falou, ela não absorve tudo, e o pronto atendimento ali de emergência, no caso, por exemplo, o paciente está com um AVC, não tem como a gente utilizar a infraestrutura de um hospital tão bem. O hospital daqui de Itanhaém é um hospital extremamente estruturado. O que acontece hoje dentro da regionalização que eles falam, né, do trabalho de organização do Estado, que é o responsável por esse atendimento, eles acabam fazendo essa organização dentro dos hospitais públicos estaduais existentes aqui na Baixada Santista. O que a gente tem brigado bastante na questão política é mostrar que aqui, se pegar principalmente mais ao sul da Baixada Santista, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, são cidades que precisam de uma atenção diferenciada. Não dá mais para que a gente tenha o nosso atendimento, praticamente ele quase na sua totalidade, dele ser feito na Praia Grande, ser feito em São Vicente, ser feito em Santos, no Guarujá, e não aqui. E aguardando uma fila de cross que é surreal. Você essa caixinha aí precisa ser aberta para a gente entender como é que funciona. Mas principalmente o que a gente tem feito com os prefeitos vizinhos, da gente se fortalecer e cobrar um atendimento e vagas aqui. Então, o atendimento, seja ele de uma necessidade vascular ou cardiologista, enfim, de cardio, ele vai ser atendido em outro lugar. A referência dele é de Praia Grande para lá, entendeu? Então fica muito difícil. Você tem um hospital aqui, que a gente tem a maternidade, mas que ele precisa abrir um pouco mais as especialidades de atendimento aqui. Sim. É o que a gente está falando com o governo do Estado. Diz agora o trabalho de governo do Estado, que é uma regionalização que eles estão fazendo agora, um estudo para fazer com que essas especialidades cheguem um pouquinho mais afastadas aí nos municípios, que talvez a gente tenha essa informação aqui. Porque o município de Itanhaém, por si só, ele não consegue dar atenção, ele não consegue fazer isso. É diferente de municípios de um porte muito maior, que tem uma questão financeira muito maior, deles bancarem muitas vezes um hospital, que não conseguem também, porque se você pegar Santos e São Vicente, que nem está brigando agora lá, de hospital, tentando terceirizar, passar para o Estado a responsabilidade. Então o município de Itanhaém é da mesma forma, a gente não tem essa condição, mas a gente precisa brigar para que esses financiamentos e esse custeio venha para cá. Nós temos um hospital aqui que ele pode muito bem atender quase 240 pessoas aqui, leitos. Então ele dividido dá para fazer um atendimento. Então é isso que a gente está brigando aqui para a saúde de Itanhaém ter essa condição. E uma outra questão que foi dita lá atrás, o nosso pronto atendimento, ele faz, vamos dizer assim, ele recepciona essa pessoa que está em estado grave, ela tem que fazer a estabilização dela, e depois ele insere no sistema CROSS, e aí ele vai para algum hospital. A gente tem discutido isso para algumas situações, essa pessoa não passar mais pela nossa UPA. Não tem tempo. Não tem tempo. Exatamente. Dela ser recepcionada diretamente no hospital regional, como disse. Então, não sei, talvez o pronto atendimento que nós gostaríamos de porta aberta no hospital regional, que acho que o governo do estado não vai fazer isso, mas que pelo menos da sua referência, seja de trauma, ele faça essa questão, ou um AVC, que ele já recepcione essa pessoa direto, não passar pela nossa UPA, porque muitas vezes ele vai passar para a UPA, vai ser estabilizado pela equipe médica lá, e depois ele vai ter que ser transferido. Se ele entrasse direto, seria muito mais fácil. Economiza tempo e dinheiro. E vidas.
Principalmente. E vidas, né? Principalmente. Então, essa é a nossa briga. E a gente vai continuar brigando para que a gente tenha essa condição de atendimento aqui na cidade. E, obviamente, como eu falei, a estrutura física ela precisa ser melhorada, porque aí eu consigo fazer um atendimento melhor. Não adianta eu conseguir colocar médico, colocar enfermeiro, colocar, né, toda a estrutura hoje que é necessária para ter um atendimento, se espaço físico você não tem. Você não tem uma sala de emergência que você possa ampliar. Você não vai fazer. Você não tem consultórios para que você tenha um médico lá atendendo. Se você não tem nem espaço físico, como é que o médico vai atender? A infraestrutura é básico, né? A gente vai dar uma resposta positiva aí. Que bom, a população agradece e espera, viu? Agradece. espera. Esses dias me perguntaram, prefeito, mas você não está preocupado porque você deve ter plano de saúde. De fato, eu tenho plano de saúde. Mas eu tenho uma avó que tem 100 anos de idade, que ela tem plano de saúde também, mas todas as vezes que ela precisou, ela foi atendida onde? E vamos dentro do nosso pronto atendimento. Foi atendida lá. Foi atendida lá, porque quando passa mal, é lá que você vai primeiro. É isso que eu ia falar. Se você passar mal, em primeiro lugar é onde que é? É o UPA, não tem o que fazer, porque o hospital mais próximo está lá em Santos, assim, de uma infraestrutura. Então o cara falar, prefeito, não, lógico que não, muito pelo contrário. A gente quer trabalhar para que as coisas estejam as melhores possíveis dentro da cidade. Claro, com certeza. Segurança. A gente viu que veio a Romo, que maravilhosa, está fazendo um trabalho espetacular na cidade. A gente tem visto também que o tráfico de drogas, infelizmente, está crescendo, não só aqui, mas na Baixada, no mundo afora. O que a prefeitura, além da Romo, pode estar fazendo? Porque a gente sabe que nós, como falamos há pouco, estamos em 118 mil habitantes. Existem poucos policiais e poucos carros. E a segurança pública é de uma responsabilidade do Estado, né, assegurar. E a prefeitura, em parceria, acaba fazendo também o seu papel. E mesmo assim, com a Romo, fazendo esse trabalho, como eu falei há pouco, ainda é pouco para a cidade. O que a gente pode esperar nos próximos tempos para a nossa segurança pública? Porque na temporada, o governo manda um contingente, porque a cidade triplica a população. Mas a gente tem o dia a dia nosso aqui. E às vezes algumas pessoas se sentem ainda inseguras na cidade de caminhar, de qualquer situação. O que a gente pode esperar? Bem, logo que a gente, como eu falei, a gente precisa falar um pouquinho do que foi feito para poder dar a sequência do que a gente pretende fazer no futuro. Mas se você pegar, eu iniciei a administração, uma necessidade absurda de fazer reposição não, o aumento do nosso efetivo, da nossa GCM. Eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo, porque a segurança pública, só fazendo um parênteses, ela é de obrigação do Estado. A gente precisa deixar isso muito claro, porque senão a gente começa a absorver as responsabilidades e a gente não tem pernas para isso, porque o financeiro não vem. A nossa distribuição dos nossos impostos, ele vem de 12%, 13% para o município. O restante fica entre o Estado e o governo federal e a União. Então, o grosso dos nossos impostos estão lá. Então, é de responsabilidade. Isso precisa ser muito bem dito para a população, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter acesso às informações, até inclusive do efetivo da Polícia Militar. Eu, como prefeito, muitas vezes, e você precisa saber disso, que está nos assistindo, eu não tinha nem informação de quantos policiais militares nós tínhamos na ativa aqui na cidade. Eu não tinha essa informação. Era muito difícil, era fechado essa informação. Né? Então, foi com muita luta, com muito sacrifício, demonstrando que quer fazer a parte dela, quer fazer, né, o seu investimento. Eu precisava bater isso de frente, saber quantas viaturas nós temos à disposição da cidade e tudo mais. E agora parece que o governador atual olhou para a segurança pública, sabe da defasagem absurda, que eles usam o termo claro, né? Há um claro muito grande aqui de homens na cidade de Itanhaém, e ela precisa ser reposta urgente. Esse claro precisa ser, né, sanado, porque senão a gente vai fazer e aí vai impactar na questão nossa financeira e eles vão continuar tendo essa dificuldade muito grande. Então, partindo disso, que o governo disse que agora vai fazer os investimentos, vai fazer a reposição, abriu concurso público para policial militar, e a gente espera que essa reposição seja feita o quanto antes. Nós fizemos o quê? Ampliamos o nosso monitoramento. Então, nós temos hoje mais de 1.000 câmeras de segurança espalhadas na cidade, importantes acessos, né, os principais acessos hoje estão sendo monitorados. Eu estive recentemente no COI, numa conversa lá, nós vimos lá, nós temos hoje um COI ampliado também, uma cadeira da própria Polícia Militar à disposição para que eles possam ver as imagens e ter ali vamos dizer assim, um ponto de resposta
mais rápido, né? E aí nós fizemos também a contratação de 50 GCMs, né, novos 50 GCMs, e fizemos a implantação da Romu. Somando-se a tudo isso, na verdade colocamos mais 12 novas viaturas à disposição. Eu falo 12 porque são 10 do município da GCM e 2 que município, então falando aqui, você que está assistindo, nós do município estamos pagando para o Estado 2 viaturas da Polícia Militar. Então nós alugamos 2 veículos hoje, 2 viaturas que estão à disposição da Polícia Militar também, para que a gente tenha uma estrutura muito melhor. Então hoje, a Romu faz hoje, às vezes, de abordagem, prisão, e graças a Deus o STF já decidiu de que as guardas civis municipais tem essa condição, porque havia uma discussão e a gente estava bancando isso, né? Nós fizemos a compra de armamentos novos hoje para a nossa guarda civil. Então nós temos mais de 30 novas pistolas, né, carabinas que foram entregues, e isso é fato. Algumas pessoas não gostavam, a GCM não pode estar armada? Pode sim. A nossa GCM nunca matou ninguém, não precisou matar ninguém. Aliás, e elas foram treinadas para poder utilizar, aí, não é aleatório, né? Exatamente. E foram muito bem treinadas. Sim. E passam por cursos constantemente, sim, de tiros, né? Isso aí não pode perguntar para mim, não. Pergunte para os GCMs quando vocês abordarem eles nas ruas aí, que vocês vão saber exatamente como eles trabalham. Então a nossa organização foi nesse sentido. Nós temos hoje também uma cadela que fica à nossa disposição que é a aluna, enfim. Então, a antiga se aposentou, né? Agora tem a... Nós estamos... Oi? Não entendi. A Honda? Não, a Honda? Não, a nova, tá? Não, tudo bem. Ele estava falando aqui, acabei falando, mas comentando das 2 que estão à disposição. Uma já está, como disse aí, já aposentada, que ela já deu, né, o tempo dela de contribuição. Não é? Mas também é um fator que é muito importante, porque a gente já fez parcerias com a Polícia Civil para a utilização, para combater, né, o tráfico de drogas e tudo mais. E enfim, vamos fazer outras parcerias com deputados. Eu vou citar porque isso é público também. O Capitão Telhada nos ajudou aí com uma emenda que eu vou conseguir comprar quadriciclos hoje para fazer o patrulhamento de orla e de praia também. Importantíssimo. Nosso próximo verão, se Deus quiser, a gente já vai estar com esses quadriciclos à disposição, mais armamentos, mais equipamentos aí para nossa guarda. E aí, se eu tiver oportunidade, aí é uma ideia que nós temos aí de fazer um próximo concurso público para mais 20 GCMs para o ano que vem. Eu ainda não tenho a certeza, porque eu tenho que ver a questão orçamentária, mas essa é a situação que nós temos para o momento. Então a gente tem que ficar muito contente mesmo, porque a Itanhaém já foi uma cidade que já deu um salto, que outrora nós tínhamos ali um Instituto Sou da Paz, com indicação toda hora do município como um dos mais críticos. Mas era questionável também essa... Extremamente questionável, né? Mas hoje já não apareceu mais. Então, né, a Baixada Santista e a cidade de Itanhaém deu um salto de qualidade, somente tem um salto de qualidade na parte da segurança pública, e a gente vai continuar ampliando os acessos aí ao monitoramento, e como eu falei, se nós tivermos aí uma condição para o ano que vem de termos aí uma ampliação do nosso efetivo. E aí eu quero mandar um agradecimento à nossa GCM, ao comando da GCM, Antônio Carlos, mas na pessoa dele, fantástico, a todo o nosso efetivo. Verdade. Que tem se desdobrado para trabalhar. Nós tivemos um caso, não sei se vocês vão se recordar, porque ele é recente, de um fato bastante negativo, mas aí foi, né, uma questão de uma briga, enfim, que houve num bar, ali na entrada de um bar. Quem que fez a abordagem dos criminosos? A nossa GCM. Eles foram lá praticamente em 15 minutos, a abordagem foi feita, e os 2, né, que participaram daquele ato ali, enfim, criminoso, foram presos. Então isso é uma satisfação muito grande. A nossa GCM, eu acho que ela é extremamente competente e está muito bem outra coisa, equipada. Mencionar também, as 2 entradas da cidade pela pista estão sendo monitoradas também. Nós colocamos uma câmera de segurança tanto na sentido São Paulo, quanto São Paulo para cá, dos 2 lados, tem aí em Mongaguá e tem aí em Peruíbe, com monitoramento também. Então passou o carro por lá, pela placa você já identifica se foi produto de algum roubo, de algum ilícito, a gente sabe tudo. Então nós fizemos inclusive parcerias também com a Polícia Civil na identificação de um veículo que estava transitando, cometendo alguns ilícitos aqui para a investigação. Então isso também deu à nossa organização interna uma questão de inteligência melhor.
Habitação, perfeito. O que a gente pode esperar? Eu acho que a habitação, eu posso falar que nós tivemos muito pouco avanço até então, tá? Nós fizemos algumas regularizações fundiárias, como eu disse, que são títulos aí entregues à população de áreas que estavam irregulares. Nós aceleramos muito mais agora, a partir do meio do ano para frente, no que diz respeito a isso, em parceria com o governo do estado, através da Cidade Legal, para que a gente possa entregar títulos à população. Vamos regularizar o Oasis, enfim, regularizar o Oasis para a entrega das escrituras para a população que mora lá. E um trabalho que a gente está fazendo, a gente tinha uma área que tinha sido desapropriada há muitos anos atrás e que não conseguia resolver nada, não conseguia se dar a solução. Nós estamos aí já com um projeto habitacional para mais ou menos de 350 a 400 unidades habitacionais que podem ser ali construídas ali naquela área. A gente já tem uma conversa bastante avançada, estamos conversando com os dois, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, para, como se diz, a produção dessas unidades habitacionais. Então a gente também vai ter uma resposta positiva nos próximos meses aí, se tudo der certo aí, se a gente puder emplacar ainda esse ano. Se não der, o ano que vem a gente vai conseguir dar uma resposta positiva. Maravilha. Meio ambiente, para a gente finalizar as pastas. O Cezinha, que está à frente, realmente tem feito um trabalho fantástico com o meio ambiente, né? O que a gente vê muita invasão, né? A gente vê o Léo Adler também, que faz um trabalho sensacional nisso, de prevenção e retenção junto com a polícia ambiental. A gente está conseguindo preservar, porque a gente tem um manancial gigantesco, tem uma mata atlântica gigantesca, e que é difícil de estar preservando, né, e monitorando tudo isso. Não, com certeza. A gente, mais uma vez, falando um pouco do que a gente se programou de organização administrativa e com serviços. Quando eu assumi também, fui interpelado aí pelo Ministério Público, o GAEMA, né, que é um grupo de apoio do meio ambiente, enfim. E aí a promotoria questionou o que a gente poderia fazer, porque havia uma cobrança muito grande, inclusive a gente já estava meio que passível a ser multado, e isso era um impacto bastante significativo. A multa, quando vem, é mais de R$1 milhão, e a gente que já não tem recurso suficiente para a gente fazer frente aos nossos serviços essenciais, quiçá ficar tomando multa aí, né, de algum problema da gente não ter realizado. Então nós nos estruturamos aqui, criamos o grupo aí de atenção às invasões, conversamos com a polícia ambiental também, isso tudo em parceria com o MP, né, para que a gente pudesse atuar nessas invasões, porque o crime organizado está participando disso. Não é só aquela pessoa que está ali precisando de uma casa, de um espaço para construir, de um lar. Não, o crime organizado se vale dessa necessidade, dessa vulnerabilidade para ganhar dinheiro e investir em outras coisas erradas. Então a gente está trabalhando nesse combate de invasões, porque a invasão, depois que ela se estabelece, ela traz um passivo muito grande para a gente. Não é só você depois, muitas vezes você tem uma dificuldade para produzir uma casa, mas você depois regularizar uma construção ali clandestina ou irregular é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então você tem que ter acesso à drenagem, água, luz, tratamento de esgoto e tudo mais, e você muitas vezes não vai conseguir. A pessoa vai ficar lá numa condição bastante extrema ali, de falta de serviços essenciais. Então esse combate da parte de invasão, ele é fundamental para preservar o meio ambiente, né? Como você disse, a gente tem áreas aqui aos montes, aos 4 cantos da cidade, áreas que devem ser preservadas. A Amazônia Paulista, como é conhecida, né? Conhecida. Então a gente tem feito isso. Toda semana tem um combate a uma invasão. Se derruba uma construção irregular, se apreende um maquinário, e esse trabalho a gente vai continuar fazendo. E a gente já deu essa resposta, dizendo, olha, Itaém está preparada hoje para correr atrás e coibir invasões. Porque senão, como eu falei, eu não tenho uma cidade que cresce de forma desordenada, eu não consigo resolver o problema. Porque as pessoas vêm para a cidade, elas acabam vamos dizer assim, organizando e ficando em áreas que não têm essa condição, os impostos não são pagos, consequentemente eu tenho um serviço essencial que eu sou obrigado a prestar, seja na saúde, no social, na educação. É um efeito dominó, né? E você não tem recurso para você fazer frente. Exato. Então, por isso que é a organização. E mais, aproveitando essa questão de meio ambiente, que é muito importante também ser dita, nós trabalhamos durante 2 anos na organização ou reorganização das nossas leis,
que são importantes para você ter um regulamento jurídico para o crescimento da cidade. Você foi até entregar na Câmara, né? Até a Câmara Municipal. Lá a gente fez a atualização de uma lei que era de 1970, que aí você é uma coxa de retalhos. Você vai fazer, vamos mudar esse artigo, muda aquele. Não, a gente compilou, trouxe tudo para uma discussão também bastante ampla. Fizemos as audiências públicas. Por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo hoje, ela está toda ela atualizada. Entregamos esse projeto para a Câmara Municipal, juntamente com o da construção civil, né, que rege a construção civil e instalações do município. Falo isso porque aí você vai trabalhar na questão de verticalização, e aí as pessoas vão dizer, mas a verticalização é prejudicial ou ela vai impactar no meio ambiente. Mas foi estudado exatamente onde você pode fazer, onde você não pode fazer, onde você tem que restringir mais, onde você pode abrir um pouquinho mais, flexibilizar um pouquinho mais, pensando no crescimento ordenado da cidade, para que isso não traga impacto exatamente nessas questões nessas áreas mais vulneráveis, que são as questões de áreas preservadas ambientalmente falando. Até porque a cidade precisa crescer, né, prefeito? Precisa crescer, porque me falaram esses dias aí, eu lembro até hoje, falavam assim, mas não pode ter prédio. Eu falei, tudo lindo e maravilhoso também. Se pudesse não ter prédio, seria o melhor dos mundos. Mas como você vai fazer frente e aumentar aí a sua arrecadação, e eu falo quando aumentar a arrecadação, eu não falo aumentar em valores dos impostos, né? Eu estou dizendo aumentar a quantidade de imóveis que regularizados que contribuem com seus impostos, que é isso que acontece. A gente gosta de se comparar com algumas cidades vizinhas e falar, a cidade de lá tem condições de ter 2, 3 UPAs, um atendimento é isso, aquilo, outro, mas ela tem condições porque ela tem uma cidade organizada, verticalizada e com uma condição de IPTU muito melhor, que ela consegue fazer frente. Praia Grande. Eu não ia citar o nome da cidade, mas como você disse, Praia Grande é um exemplo para a gente cobra. Então a gente tem que fazer o mesmo aqui. É verdade. E tocando nesse assunto de captação de renda, qual a ação que vocês pretendem fazer para trazer mais recursos para a cidade? Além de impostos que todo mundo paga, isso faz parte, né? Mas eu sei que a semana passada você esteve em Brasília, né? Tentando trazer recurso. Ontem estava com o governador também discutindo pautas da cidade. O que a gente pode trazer dessas suas visitas, né? O que a gente pode trazer de informação para a nossa cidade? Eu acho que primeiro é fundamental. A gente como eu falei, é uma série de... são vários fatores que você faz com que uma cidade seja atrativa na questão de recursos vindo para cá. Eu acho que a organização jurídica das leis, ela era extremamente importante, porque ninguém vem para uma cidade que ela não tem uma segurança jurídica. O investidor não vem, não adianta. Falar, o investidor vai ir para lá, não vai construir. Se ele não tiver segurança, ele começa a fazer um projeto, daqui a pouco ele fala, isso aqui você não pode, porque a lei aqui, esquecemos de ver uma lei que estava aqui guardadinha ou escondida. Embarga a obra dele. Então não pode, então tem que ter uma segurança, né? Então por isso que a gente fez a reestruturação dessas leis e a gente caminhou para a Câmara agora, a gente espera que a Câmara possa aprová-la, logicamente eles vão fazer a sua discussão, o que tem que fazer, né? É um poder para isso. E a gente procurou o quê? A gente precisa ter contato com as pessoas, a gente precisa mostrar a cidade de Iteai. Então, essa fala que você iniciou, dizendo do trabalho, por exemplo, dos nossos secretários, seja que nem do César na parte do meio ambiente, mostrando que a cidade está vamos dizer, preocupada com o meio ambiente, isso traz pessoas que, a cidade ela é uma cidade preocupada com o meio ambiente, ela está vendo de uma forma sustentável, vem para cá também. Como você falou também do Rodrigo Zanella, junto ao turismo, a gente começou a participar de eventos turísticos do estado de São Paulo, que lá estão os grandes players de investidores. E vale ressaltar que tanto educação quanto cultura foram premiados pelo governo do estado também no ano passado, né? Com projetos executados pela nossa equipe. Isso traz uma propaganda positiva para a cidade, consequentemente investidores. Nós estávamos ontem, eu estive com o governador, como você mesmo mencionou, e na ocasião o governador estava comentando algumas ideias que ele tinha para a Baixada Santista. Ora, se eu não estivesse lá, talvez eu não pudesse mencionar o que tem de importante, de atrativo. Nós temos áreas aqui enormes e que podem ser discutidas. Ele estava mencionando lá uma situação que foi lá atrás discutido muito, não é para ZPE, né, que é a zona de exportação, exportação e processamento, enfim. Ele estava dizendo exatamente que, olha, Cubatão tem área suficiente, lógico, indústrias que eles tinham lá, mas Iteai também tem áreas para isso. Iteai tem áreas
para que você possa ter aí, talvez, essa situação de você trazer uma zona que tem uma diferenciação, né? Então você tem como você trazer indústrias não poluentes para cá. Então a gente precisa estar nesses lugares apresentando a cidade de Itanhaém, mostrando que a gente tem uma condição de recepcionar quem quer vir investir aqui na cidade, seja através de benefício fiscal, e aí não é benefício fiscal, não é renúncia fiscal, e sim um atrativo fiscal para quem venha para cá, mas estando nesse momento apresentando, como eu falei, a cidade organizada. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir Itanhaém mostrar isso. Por isso que eu sempre peço para as pessoas, as reclamações, os questionamentos, as cobranças que são feitas, elas devem existir o tempo todo. Tem que fazer. Faz parte do processo. Faz parte. Mas não dá para a gente falar que a cidade de Itanhaém não cresce, que a cidade de Itanhaém é insegura, que a cidade de Itanhaém não presta. Não é verdade isso, não é verdade. Porque quem vem para cá, eu atendi esses dias umas pessoas vindo para cá do interior e que elas amaram a cidade de Itanhaém. Nós temos as nossas dificuldades como qualquer outra cidade tem. Nós temos que trabalhar para que a cidade seja uma cidade cada vez mais bem preparada para quem mora e para quem vem visitar. É óbvio que tem que ser feito, mas a gente precisa fazer uma propaganda positiva. Eu vejo muito isso eu sempre faço essa comparação. Você vai para a cidade do interior, o cara do interior pode estar numa dificuldade, mas ele sempre está falando bem ali da cidade dele, onde ele mora, dele, né? Onde ele mora. Depois ele vai cobrar. Ele vai cobrar do prefeito, vai cobrar dos vereadores, vai cobrar das autoridades. Mas ele faz a propaganda positiva dele. Ele tem carinho e cuidado. A gente precisa ter a mesma coisa. Não estou dizendo que aqui a gente não tem, muito pelo contrário, que as pessoas gostam da cidade. Mas vamos demonstrar isso mais, né, no dia a dia da gente. Para você ver, eu presenciei, ninguém me falou. Nós estávamos no momento de pico máximo do nosso momento de férias. Então, final de ano, cidade lotada, verão, temporada. Não tem jeito, você tem uma cidade que você tem ruas estreitas, é uma cidade antiga, ela não foi planejada, né, pensando numa cidade muito maior, como algumas cidades planejadas, com avenidas, né, largas e tudo mais. E um comerciante estava reclamando do trânsito da cidade. Não tem como isso. Falando, e eu vi, isso ninguém me falou, eu vi ele falando, tô de saco cheio já, eu queria que essas pessoas não estivessem aqui. Como é que ela pode pensar desse jeito? E ele é comerciante, disso, né? Depende dessa pessoa aqui. Sim, claro. Para que o dinheiro possa girar na cidade. Então a gente tem que ter uma cidade cada vez mais receptiva. Só está nessa organização, com esse olhar, vender a cidade de Itanhaém de forma positiva, para que a gente tenha, como eu falei, as pessoas vindo para cá, conhecendo a cidade, indo nossas praias, nossas belezas naturais que nós temos, essa parte histórica que a gente tem, para que a gente tenha recurso e possa, naquela pessoa que fica aqui todos os dias, vivendo, pegando transporte público, seja melhorado, que a saúde seja muito mais bem receptiva, né? Porque precisa ser humanizada e tudo mais, mas com investimentos. Com certeza. Perfeito, a gente já vai encerrar, até porque você tem uma reunião, né? Mas assim, o pedágio, que é uma coisa que a gente tem visto, eu tenho acompanhado bem de perto essa situação, ele é fato que em algum momento ele vai vir, né? Realmente vai ser feito o processo licitatório, né? Como a gente tem visto, mas tem a conversa dos prefeitos com o governador. Existe uma abertura, pelo menos, para escutar as prefeituras para fazer um projeto que realmente seja viável e que traga o crescimento para a cidade, porque da forma como está o projeto, todo mundo já sabe, não vamos repetir, só vai trazer prejuízo para os munícipes e para a própria cidade, não só para Itanhaém, como as demais. Ele vai ser modificado esse projeto ou vai ser licitado da forma como está? Olha, a gente precisa primeiro pontuar algumas questões. Acho que a estrada, na verdade, ela é estadual. Sim. O município ele não tem competência para legislar ou, enfim, interferir na estrada. Não tem jeito. É óbvio que, como cidadão itanhaense, eu estou hoje na situação, hoje na figura de prefeito, mas eu não sou dono da cidade, mas eu tenho a minha opinião. A minha opinião, ela, como cidadão, acho que ela vai trazer um impacto hoje, do jeito que foi apresentado para a gente, um impacto negativo muito grande. Eu tinha, como uma das solicitações, de que nós tivéssemos a condição de elaborarmos um estudo muito mais aprofundado do que realmente isso pode trazer de prejuízo para a cidade. Tem algum benefício? Eu não sei se tem benefício. Eu não consigo dizer. Eu consigo só visualizar a questão negativa hoje. Mas eu também não consigo mensurar essa questão negativa. Por isso que eu até pedi a suspensão desse edital nessa linha para que a gente pudesse discutir. E aí o meu posicionamento hoje como prefeito
logicamente, eu tenho que ter o diálogo com o Estado. Eu não posso fechar a porta, claro, as portas, não tenha dúvida, de uma negociação, de uma conversa com o Estado. A minha posição como munícipe é totalmente contrária. Como prefeito, eu preciso escutar a população, preciso escutar o Estado também, as suas propostas, seus técnicos, e trazer aqui para a discussão interna, e aí a gente decidir de uma forma conjunta e brigar para que isso traga menos impacto para a cidade. Eu, particularmente hoje, como na figura de prefeito, conversando com as autoridades, vendo, eu acredito de fato que o governo do Estado coloque isso em andamento. Essa é a minha visão como político, conversando. Da forma como está? Não da forma como está mais, não da forma. Eu acho que toda a movimentação da cidade, né, minha, dos vereadores, da população, das entidades organizadas, né, essas manifestações feitas via redes sociais, ou enfim, no dia a dia, no contato com os nossos representantes políticos também, ela surtiu um efeito. Já trouxe o governo do Estado para uma conversa mais próxima. Diferente, né? Diferente conosco, né? Então, já apresentando algumas outras propostas, ideias. Então, a gente vai brigar em todo momento em favor da cidade e não em desfavor da cidade. Isso precisa deixar claro. Porque as pessoas gostam de dizer, o prefeito, já ouvi aí um pessoal até de Uber falando que eu era favorável, que eu tinha feito uma negociação com o governo do Estado. Eu nem fiz isso. Então, mas falam que o prefeito negociou com o governador. Não negociei com o governador. Uso aqui o espaço de vocês para novamente deixar isso claro para a população, que eu vou brigar até o último para o interesse da cidade. É isso que a gente vai fazer. Porque o governo do Estado, todas as estradas praticamente, eles terceirizaram. Né? Não ia ser diferente dessa. Não, mas o que a gente tem que, como você disse, Daniela, é entender o seguinte. Se ela acontecer, tá? Isso a gente está falando no campo hipotético ainda. A gente tem que brigar até a última. Até o fim. Até o fim. Com certeza. Para que não traga prejuízo para a cidade de Itanhaém. Esse é o nosso objetivo. Ou o menor impacto possível. Tem que ter isso aí, só não tem jeito. Sim. Então, seja ela na tarifação como eles querem fazer, que são 4 pórticos. Aí já na última conversa que eu tive, já tiraram um dos pórticos de cobrança. Então, isso aí são negociações, são discussões, você vai apresentando os problemas que isso pode apresentar para a cidade, pode trazer para a cidade, e aí vão modificando o projeto. É isso que é o nosso trabalho. Então, nós vamos brigar até o final para que isso não traga nenhum impacto para a cidade. É isso aí. Prefeito, estamos chegando ao fim. Eu quero muito agradecer esse papo que a gente teve, que esclareceu muita coisa, não só para mim, mas para quem está nos assistindo agora. Quem estiver nos assistindo, pode deixar os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas nas nossas redes sociais, no site, no aplicativo, que o prefeito vai responder, né, prefeito? Quando for ao ar. Eu tenho que responder. Muitas vezes eu acabo respondendo as pessoas nas minhas redes sociais, aí a pessoa pergunta, mas é você mesmo? Não sou eu. Não é assessor, não é nada. Principalmente no meu Instagram, eu sou eu que respondo lá, faço alguns comentários lá de vez em quando. Mas eu respondo, eu estou o dia inteiro na rua, não tem jeito. Eu falo que não adianta, o prefeito não tem como, você vai estar com essa figura de prefeito. Então, até quando eu estou na casa dos meus pais, eu chego lá, a primeira coisa que meu pai vem falar é de serviço, de ideias, de cobranças, em todo lugar. Meu pai, minha mãe, minha avó, até minha avó de 100 anos, lá que tem um leque, até uma leque que eu tinha na época de candidata a vereadora, ela guarda até hoje lá da cama dela. Tá ela vendo? Sempre me fala, você tá trabalhando, que ela é lustra. Ela fala assim, você tá trabalhando? Tô, vó. Tô fazendo. Mas a moça que veio aqui tava reclamando disso. Falei, então, traz a reclamação dela que a gente corre atrás. É isso aí. Deixa suas considerações finais, Thiago, para as pessoas e um overview de tudo isso que a gente falou. Não, então primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu acho que é importante a gente estar com quem leva a informação para a população, isso é fundamental, porque hoje em dia a gente trabalha muito com redes sociais, que é importante, acho que a comunicação e a liberdade de expressão ela é fundamental numa democracia, isso sem dúvida. Muito isso, né, nas últimas eleições, mas a gente precisa ter uma ponderação e recepcionar as informações que são realmente verdadeiras, né? Não dá pra gente acreditar em tudo que as pessoas dizem. Como eu falei, não pode uma pessoa profissional ali que está fazendo a parte de transporte de pessoas, de Uber, enfim, falar uma situação que não é verdade. Então, procurar saber do que realmente está acontecendo, do que se realmente fui eu que falei aquilo, o prefeito que está fazendo aquilo outro, deixou de fazer, né, determinada situação, como aproveitar, ter uma oportunidade, como disseram esses dias, que eu recebi o dinheiro da Estrada do Rio Preto, que é uma polêmica muito grande, e hoje nós assinamos um convênio com o governo do Estado, que a obra
é para ser realizada pelo governo do estado, então nunca foi repassado o dinheiro para o município, para nenhuma conta do município. É direto, a gente só fez o projeto, entregou para o município, para o estado que vai licitar, ele que vai realizar a obra e que nesse momento ele suspendeu por conta de recursos escassos que eles estão tendo, mas está tudo lá aprovado, então logo tem o dinheiro, vai começar. Não veio dinheiro para mim. Então, só para deixar claro isso aí. Então, não escutem essas coisas que não são verdadeiras, não é possível. Então, me pergunte, enfim, tem que ter um pouco mais de acesso e dizer que a gente está trabalhando muito. A gente vai continuar trabalhando para a cidade. A gente tem mais 1 ano e meio praticamente aí de mandato. Nós temos muito o que fazer, alguns projetos que já estão em andamento. Muitas vezes eu acabo não gosto dos projetos que em andamento, porque você cria uma expectativa e aí pode não acontecer, né? Exatamente, aí eu falo, olha, vai ser o mês que vem, aí não acontece o mês que vem, eu falo, prefeito, você mentiu e tal, enfim, então eu prefiro só falar quando realmente está sendo executado ou que vai iniciar, mas a gente tem muita coisa para fazer, parte de infraestrutura, pavimentação, drenagem, vamos fazer, aproveitar também a oportunidade, recapeamento da Getúlio Pérez inteirinha, vamos fazer o recapeamento também da Flácides Ferreira lá no Gaivota, são 2 vias de muita circulação e que precisava de uma atenção, então a gente vai estar com o trabalho. Conversamos ontem com o governo do estado a respeito da Sabesp, que tem um impacto de coleta nossa aqui, de esgoto principalmente, porque a água tratada praticamente ela já atende a quase 94, 95% da cidade, mas a gente, por exemplo, não tem coleta, nós fazemos 54% de coleta de esgoto e tratamento, é muito pouco para uma cidade que nem a nossa. É pouco. Então, discutindo novos prazos, que os serviços da Sabesp sejam serviços decentes, e que não tragam tantos prejuízos para a população também, porque a Sabesp abre o buraco, depois não fecha, e aí sobra para o município, né, ter que fazer esse serviço. Então, tem muita coisa para fazer, acreditem no trabalho da administração e tenham certeza que o nosso aqui, a gente acorda todos os dias pensando e buscando alternativas para melhorar a vida das pessoas. Me perguntaram esse dia, eu falei, você acha que eu acordo pensando em não fazer algo? É impossível de pensar dessa forma, né? Não, prefeito, você não fez porque você não quis, não fiz, não consegui fazer por algum outro motivo, mas não porque eu não quis. Porque, como eu falei, eu moro na cidade há 45 anos, vou permanecer aqui. Eu quero a cidade, né, em perfeitas condições. É claro. Por falar em infraestrutura, rapidinho, sobre a nossa rodoviária, que é a entrada da nossa cidade, né? E a gente vê que as condições da rodoviária estão bem precárias. A rodoviária já é antiga, né? A rodoviária nossa aqui é bem antiga, é um contrato que a administração tem com um particular do imóvel, que era na verdade no passado era uma concessionária, né? E aí a prefeitura naquela ocasião alugou e transformou em rodoviária. Nós temos uma dificuldade muito grande de você achar um espaço novo para uma construção de uma nova rodoviária. Então, pensando nisso, nós precisamos dar uma solução, principalmente naquela estrutura de telhado e tudo mais, que tem um problema de que enchia de água lá e tudo mais. Só que nós tínhamos um problema muito sério, nós tínhamos um contrato com o dono do imóvel, que era o locador, e que nós tínhamos que fazer esse depósito dos aluguéis direto numa conta judicial, por determinação da justiça, por questões do particular. Agora, essa questão judicial, ela cessou, ela acabou, e agora a gente tem tratado com o dono do imóvel para que ele possa fazer o reparo, porque aquele reparo é feito por eles e não pela administração, porque eu também não podia fazer e depois abater dos meus aluguéis, porque eu tinha que fazer a obrigatoriedade de fazer o depósito em conta judicial, da integralidade dos valores. Então agora, com essa condição, a gente vai melhorar aquela estrutura também, física da rodoviária, e fazendo com que ela tenha uma condição também ali de prestar um bom serviço. Porque nós não tínhamos nem condições de levar equipamentos para lá, porque entrava água em tudo quanto é lugar. Então agora já está sendo feito, os engenheiros já estão lá verificando quais os serviços que devem ser realizados. Então a gente vai ter agora nos próximos meses aí alguns reparos que vão fazer com que a rodoviária esteja em melhores condições. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigada, prefeito, pelas suas considerações. A informação para a gente é muito importante. Os microfones da Web Sua Praia sempre vai estar abertos para a administração pública. Ao momento que você quiser, a hora que você quiser, é só nos chamar. E esse é a estreia do nosso programa Espaço Aberto, e o próximo convidado você vai ver logo mais nas nossas redes, que a gente vai estar pronunciando para vocês. Muito obrigada, e não esqueça, coloca todas as suas perguntas, dúvidas, que o prefeito vai responder. Obrigada e até a próxima.